Olá, queridos. Deus abençoe você, sua vida, sua família. Esse amigo que vos fala é o pastor Sérgio. E eu quero mais uma vez compartilhar com você mais uma breve palavra de Deus. Convido você para orar comigo. Deus bendito, em nome de Jesus, abençoe este momento de reflexão. Peço a tua bênção para que o teu povo, essa mulher, esse homem, esse jovem, essa criança, possa compreender, à luz da tua palavra, o que estaremos aqui trazendo para a edificação dessa pessoa. Você pode dizer amém? Graças a Deus. Quero compartilhar com você um texto na Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3, onde nós estaremos abordando o seguinte tema: ordenação feminina ao ministério pastoral. Ordenação feminina ao ministério pastoral. Qual a sua postura, né? Vamos ver aqui à luz da palavra de Deus, lendo Gálatas capítulo 3, versículo 26, 27 e 28. Até o 29, para termos uma compreensão melhor. Paulo diz: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, não há nem grego, nem escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Muito bem, um tema polêmico, mas muito preciso. E como alguns dias atrás já havia sido abordado a respeito desse tema, eu fiz questão de, à luz da palavra de Deus, trazer com claridade, com precisão, algo a respeito desse tema, que de antemão eu já quero dizer que não tenho dificuldade nenhuma para aprovar a ordenação feminina ao ministério pastoral. Sou de pleno acordo, à luz do que eu creio, à luz da palavra de Deus. Isso no seu contexto, no todo, né? Paulo está falando das bênçãos decorrentes da justificação pela fé em Cristo. E ele enfatiza que a mais importante de todas as bênçãos é a adoção de filhos. A adoção de filhos é a bênção maior de todas que podemos aqui nessa vida receber. Só que no versículo 27 ele vai dizer: pois em Cristo, observe essa expressão, em Cristo todos foram batizados e de Cristo todos foram revestidos. Ele continua dizendo: em Cristo não há homem, nem mulher, nem livre, nem escravo. Não há judeu, no contexto étnico, não há judeu nem grego, pois todos somos um nele, na pessoa bendita do Senhor Jesus. Vamos um pouco parafrasear aqui o quanto a mulher ela foi valorizada por Jesus e o quanto ela tem valor, né? Não só para exercer um ministério pastoral, mas para exercer no dia a dia até mesmo uma liderança, né? Fora do altar. Se formos olhar para a mulher, nós vamos ver que elas são verdadeiras pastoras do dia a dia. E se a questão em pauta é a recusa ao ministério pastoral, como muitos aí recusam, né? Há muitas mulheres que lideram com muita eficiência, com muita destreza o ministério pastoral. E, diga-se de passagem, tem muitas delas que colocam pastores no bolso. São mulheres de Deus que têm sido usados para apacentar o rebanho de Deus com muita responsabilidade, com muita serenidade, né? E temor do Senhor. No Novo Testamento,
olhando para o Novo Testamento, você e eu, nós vamos observar que essas mulheres marcaram o ministério de Jesus. E você vai observar que Jesus teve um comportamento heterodoxo. Por quê? Porque ele teve um contato com essas mulheres de uma forma muito próxima, muito de perto e sem nenhuma dificuldade. E um rabino jamais poderia pensar em ter uma aproximação com as mulheres judias. Isso era algo impensável na concepção, no pensamento, no comportamento de um rabino judeu. E Jesus, ele não tem dificuldade, você vai observar, e ele abre as portas para as mulheres entrarem no seu ministério e servirem a ele. Ele dá importância, ele dá espaço para uma conversa, ele envolve o seu ministério com as mulheres de uma forma tão profunda que elas chegam a soltar os seus cabelos e algumas delas banhar ele com perfume aromático, né? E você vai observar que soltar os cabelos era uma desonra segundo o costume judaico, especialmente se tratando de tocar num judeu rabino, como foi o caso de Jesus. E Jesus não deu satisfação a A, a B, por aquilo que estava acontecendo. Pelo contrário, ele chega a defender a mulher que derrama o perfume, que enxuga os seus pés com os cabelos. Ele a protege. Que coisa, né? Veja que a mulher, ela recebe um valor extraordinário no que diz respeito ao serviço do reino de Deus. Nós vamos observar que as mulheres lhe serviram com liberdade, né? E se formos pegar o fato da importância que elas tiveram, nós vamos ver, você vai observar que até na hora da crucificação, quem estava lá não foram os homens, não. Todos os apóstolos deixaram Jesus na cruz, fugiram, e as mulheres estavam lá. As mulheres estavam lá. A primeira pessoa ocular na ressurreição de Jesus foi Maria Madalena. As mulheres novamente estavam lá, presenciando a ressurreição de Jesus. Aí eu venho fazer uma pergunta para mim, para você. Olha, se Deus revelou Cristo encarnado, ressurreto, primeiro às mulheres, por que Deus negaria um ministério pastoral a essas mesmas mulheres? Apenas por causa de uma tradição religiosa do século I? Você acha que Deus ia se limitar ao homem pelo fato do homem ter estado sempre à frente de uma obra que ele deu ordem para o homem realizar? Você acha que Deus ia se limitar a caprichos da lei? Tampouco a dogmas e costumes dos homens do século I? Você acha que Deus ia se limitar? Ia proibir uma mulher servir a ele, cuidar de almas, por causa para manter um dogma religioso de um século passado? Deus não se limita ao dia de ontem, Deus não se limita a dogmas e culturas de época nenhuma. Ele faz o que ele quer fazer e usa quem ele quer usar. A graça não é apenas abundante no que diz respeito à salvação, meu querido. Não, a graça é abundante no que diz respeito ao serviço do reino. E Deus não está preso à masculinidade, a um pressuposto de posição masculina.
Não, não, Senhor. Deus não está preso a uma história do século I, porque a sua igreja começou dogmatizada por um conceito de ter homens na frente e agora Deus deixar de avançar com homens porque só tem mulher. Não, Senhor. Deus não limita-se a essas coisas para avançar no reino. As cortinas do véu se rasgaram. Agora, segundo o apóstolo Pedro, capítulo 2, você conhece o texto, todos nós somos sacerdotes, homens e mulher. A Bíblia não está falando de homem no sentido geração de homens, não. Geração homem e mulher. Todos somos sacerdotes do Senhor. E isso só havia nos tempos de Jesus e de Paulo. Nesse período, e por mais aberto que Paulo fosse em relação à sua mente, em relação ao Evangelho, Paulo era sempre condicionado e limitado à cultura daquela época. Embora Paulo, em muitos momentos, a exemplo do texto que nós lemos, quando ele vai falar no começo do texto, do capítulo 3, versículo 26, ele vai dizer: em Cristo não há homem, não há mulher, não há livre, não há nada disso. Em Cristo não tem diferença de livre, de escravo, de judeu, de grego, de homem, de mulher. Não, não, não. Em Cristo nós somos um. O homem serve, a mulher também serve, o livre serve, o escravo serve do mesmo jeito. O judeu senta na mesa do judeu e o grego, o gentio, senta também na mesa para servir o seu senhor do mesmo jeito. O homem serve, a mulher também serve. É isso que Paulo está falando. Você precisa ter essa compreensão. Então, Paulo, ele se limita e ele é condicionado a uma cultura da sua época. E não só ele, mas Jesus também, de certa forma, ele foi condicionado à cultura da sua época. E por que Paulo limita as mulheres para realizar algumas atividades na igreja? E é justamente para que não desse escândalo por conta da cultura religiosa do seu tempo. Paulo queria minimizar a extravagância da falta de compreensão dos judeus. Paulo queria amenizar o escândalo. Então, o que ele diz? Ele começa a colocar regras. Ele começa a colocar algumas regras. Ele começa a colocar a regra dos homens, princípios para as mulheres, dos livres, coloca a regra para os escravos, enfim. Ele vai colocando alguns princípios, mas não por causa da graça, mas por causa do costume, da cultura, que os judeus ainda estavam presos a isso. Então, se Paulo chega simplesmente dizendo e colocando como ditadura tudo aquilo que ele pensava em relação à graça, o evangelho ia se escandalizar mais ainda. Então Paulo minimiza, Paulo é flexível com os judeus, com os gentios, e ele vai esclarecendo aos poucos essa verdade que com muita dificuldade você vai observar que os judeus recebem os gentios, recebem os pagãos com muita dificuldade. Até mesmo o próprio apóstolo Pedro, ele vai aceitar com dificuldade a presença dos judeus por causa da circuncisão que não tinham feito. Então é muito importante você entender a cultura, você entender qual é o período que a igreja está vivendo naquela época, para não dar liberdade às mulheres de fazer isso ou de deixar de fazer aquilo outro. Em Gálatas capítulo 3, versículo 26 e 28, veja o que ele diz: em Cristo não há homem e não há mulher, como também não há diferença em etnia de judeus e nem de bárbaro. Todos em Cristo somos um. Depois que Paulo fala isso, ele vai
dá as instruções que os judeus precisam em relação à postura religiosa deles. Mas não que Paulo estava fazendo divisão, separação para isso ou para aquele outro. E ele dá aquelas instruções por causa da cultura e os dogmas religiosos do seu tempo. Só que no início você vai dizer que ele diz: em Cristo não há distinção. Mas como vocês vivem na religião, vocês estão presos a uma cultura que mexe com a moral de vocês, então eu vou colocar algumas regras aqui. Olha, a mulher faz isso, os homens não. Os homens fazem isso, a mulher não. Entendeu agora por que Paulo faz distinção? Mas não porque há distinção, por causa da cultura da sua época. Um bom número de igrejas, no capítulo 16 aos Romanos, você vai observar que Paulo funda algumas igrejas. Naquela época não havia templos como o nosso, com essa estrutura, então as igrejas eram nas casas. E você vai observar que Paulo sauda muitos irmãos que estão com congregações em suas casas. O que é que Paulo vai dizer? E um bom número de igrejas foram presididas por mulheres. No capítulo 16 você vai ver isso. É exemplo da casa de Aquila e de Priscila. Quando Paulo se dirige à igreja que está na casa de Aquila, Paulo primeiramente se dirige a Priscila, dando a ela uma maior honra, como uma revelação de que Priscila tinha uma influência ministerial na liderança daquela igreja ali. Veja que Paulo primeiro faz menção a Priscila e não a Aquila, o esposo dela. Aquila podia ser um bom marido, um bom obreiro, mas Paulo faz menção a Priscila e nos faz entender que Priscila tinha uma influência de liderança naquela congregação. Ela tinha uma forte ligação com o ministério daquela congregação. Agora, negar o ministério de uma mulher só porque é mulher, isso é patético, isso é utopia, isso é falta de uma mente aberta para a revelação da graça e até mesmo do próprio Cristo, que abriu as portas para as mulheres lhe servirem. Jesus, né? Jesus, no Antigo Testamento, ou melhor dizendo, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, né, você vai ver que no Antigo Testamento havia essa questão de servirem à frente do ministério sacerdotal os homens, porque era um requisito da lei. Não era simplesmente além da mulher não ter a primazia no serviço do sacerdócio, era ela excluída de muitas coisas. Então, se você pegar como pressuposto a lei, é claro que você não vai encontrar na lei mulheres à frente. E diga-se de passagem, a exemplo de Débora, né? A exemplo de outras mulheres que... Aí você vai dizer, mas eram juízas da época. Mas eram líderes. Uma juíza era aquela que debaixo da direção de Deus, dava diretrizes para o povo. Então você vai observar que eram mulheres de liderança. Então, no Novo Testamento, você vai observar, alguns podem pegar como um pressuposto o fato de Jesus não ter apóstolo mulher. Existem duas situações para esse fato ser evidenciado. A primeira situação é porque Jesus não veio desobedecer a lei. Ele veio obedecer a lei. Em que sentido? A lei exigia que nenhum rabino poderia entrar numa sinagoga ou no templo para abrir a Torá se ele não tivesse 10 homens
aliançados na aliança de Abraão. Se ele tivesse 20 mulheres e 9 homens, ele não podia abrir a Torá. Daí a importância e o fato de Jesus não ter mulher no seu apostolado. Não porque ele não queria que as mulheres exercessem o papel de uma apóstola. Não, mas por conta da lei. Como ele veio cumprir, então ele cumpriu na íntegra. Aí você pode dizer, mas os apóstolos, quando Judas morreu, foi substituído por um outro homem. Claro, os apóstolos, eles simplesmente estavam mantendo duas coisas. Eles manteram a lei, porque como judeus, eles tinham a lei de Moisés, ainda que estavam abraçando a graça, mas muito lento, de uma forma muito devagar e até com medo. Para você ter para você entender essa verdade, Pedro, um dos pastores e líderes da igreja do século I, ele teve dificuldade de aceitar até os gentios. Ele estava fazendo até acepção, e você sabe disso. Quando Paulo chega e quebra esse tabu, diz, não, Pedro, os gentios têm que ser aceitos. Você vai observar que os próprios apóstolos em algumas áreas tiveram muita dificuldade. Mas você pode arrogar, mas quando foram levantar diáconos, não levantaram mulheres para cuidar das viúvas. Claro, eles estavam organizando o ministério à luz de um contexto do primeiro século. Eles estavam organizando o governo do ministério à luz da lei, não à luz da graça. Entendeu? Eles não estavam ainda com a mente aberta para trazer e abrir o leque da graça abundante que Jesus trouxe. E é claro que eles iam seguir o modelo do seu mestre. Eles iam seguir o modelo do seu mestre. Isso não significa dizer que nos dias de hoje uma mulher não pode exercer o ministério diaconal, o ministério pastoral. Não, senhor, de forma nenhuma. Se você observar, Paulo vai dizer que todos foram revestidos, todos foram batizados, em Gálatas capítulo 3, versículo 26. Todos foram batizados e revestidos de Cristo. Revestidos de Cristo, ele está falando de uma roupagem. Que roupagem é essa? Em outras expressões, você vai encontrar, e todos se vestiram de Cristo. Que roupa é essa? É a roupagem do Espírito Santo. O Espírito Santo veio para todos, homem, mulher, jovem, crianças, veio para todos. Se vestiram de Cristo. Que roupa é essa? Roupa é a roupa do caráter de Cristo. É a roupa da vida moral que Cristo trouxe. Isso não tange só ao sexo masculino, mas ao sexo feminino. Não há gênero aqui. O texto não se limita a um gênero. A roupagem não se limita ao homem, mas ao homem e mulher. Quer mais um exemplo claro de que Jesus não faz acepção de mulheres para servir o reino de Deus? Marcos capítulo 9, versículo 38, os discípulos vê alguém expulsando o demônio, libertando uma pessoa, e diz, Senhor, aquela pessoa ali não está em nosso meio. Repreendo ele. Jesus disse, deixe fazer a minha obra, porque quem não é contra mim, é por mim. Entende agora? Se você vê uma mulher fazendo a obra de Deus, você vai dizer você vai julgá-la dizendo que ela não está no reino de Deus? Ou que está fazendo a coisa certa? Não está fazendo a coisa certa? Está fazendo a coisa errada? O que Jesus diria no seu lugar? Que ela não é a favor do reino? Pregando o evangelho? Abençoando pessoas? Apacentando almas para o reino de Deus? Preparando uma igreja para o reino de Deus? Você diria que essa pessoa é uma anticristo? Você diria isso? Veja a postura de Jesus. O texto não vai revelar se havia mulheres ali com aquele homem fazendo a mesma coisa.
Mas eu quero crer que aquele homem, que os discípulos achavam não fazer parte do meio deles, que queriam repreender, eu quero crer que ele já tinha alguém com ele lá. E as mulheres sempre fizeram parte, sempre auxiliaram, ajudaram. E quem sabe tinha uma mulher lá expulsando um demônio também. Fazendo a obra de Deus. Libertando vidas. Jesus, você acha que Jesus ia dizer que elas não deveriam fazer e deveriam parar? Jesus certamente diria: deixe elas, que elas continuem libertando, que elas continuem salvando, que elas continuem apacentando. Louvado seja Deus. Veja o que diz o capítulo 4 de Efésios e o versículo 7. A Bíblia diz que quando ele foi levantado do madeiro, ele, Jesus, deu dons aos homens. Quando a Bíblia diz que ele deu dons aos homens, não está falando de um homem gênero, homem masculino, não. Está falando de todos os homens, de todas as pessoas, raças, tribos, línguas, não importa quem seja. Deus deu dons a todos aqueles que nele creram. O que é um dom? Dom é um presente de Deus. O dom da salvação, o dom da fé, o dom da pregação. Veja, quando aquela mulher samaritana, que ela reconheceu Jesus, que Jesus era o Messias, quando ela caiu a ficha ali, que ela reconheceu que Jesus era o Messias, creu que Jesus era o Messias, ela foi evangelizar as outras pessoas. E Jesus, ele não impediu que ela evangelizasse. Jesus não disse a ela: olha, não pregue o evangelho, você é mulher, não pode falar de mim. Não ganhe almas. Pelo contrário, a Bíblia diz, e historicamente falando, Samaria foi uma das igrejas que foi fundada no século I, onde muito cresceu no século I. E um dos primeiros membros daquela igreja que nasceu ali foi os membros que aquela mulher ganhou. Uma verdadeira pastora e apacentadora de almas. Quero crer que ela foi uma das líderes da igreja daquela época. Quero crer que ela foi uma das conselheiras daquela época. Você acha que os dons foi só para o homem? O dom de ministrar a palavra, de aconselhar? Você acha que isso ficou só otorgado? Que graça tão pequena é essa que se limita a homem? Que se limita a um sexo oposto? Que graça sem poder é essa que você prega, que você crê? Eu creio numa graça que sobrepuja dogmas e religiosidade. Eu creio numa graça que ultrapassa o sexo oposto do homem e alcança a mulher. Eu creio numa graça que usa homens, usa mulheres, usa crianças. E numa graça que não só coloca uma postura de honra no homem, mas também uma postura de honra na mulher. Eu creio numa graça onde o Espírito vem e se apodera de homens e se apodera de mulheres e as enche do Espírito Santo para ganhar almas e apacentá-las para o reino de Deus. Eu creio numa graça libertadora e não religiosa. Eu creio numa graça que não vem honrar apenas um membro do corpo, mas todo o corpo. Eu creio numa graça que valoriza a cabeça e todos os membros. Eu creio numa graça onde alcança os limites humanos, onde o entendimento do homem não alcança. É por isso que muitos estão embaraçados por aí e fazendo acepção de uma mulher de Deus. Deus abençoe você que é pastora. Deus abençoe você, minha irmã. Vá em frente. Se alguém está rejeitando o seu ministério, Deus não rejeita. Se alguém está desonrando o seu ministério, Deus está honrando o seu ministério. Não importa o que venham a falar. O que importa é o que Deus fez e fará com você e através de você. Continue sendo essa mulher de Deus. Pastoreie a igreja. Pastoreie juntamente com seu esposo. Pastoreie, se você não é casada, pastoreie sozinha. Mas pastoreie o rebanho do Senhor. E não rejeite, não entregue o seu ministério, porque
os homens ou a ideologia humana não têm aprovado. A Bíblia nos dá resposta e respaldo que você é aceita no reino de Deus e não importa se você é um membro, se você serve como diaconisa, como pastora ou como um congregado. Deus está aceitando você e aceita o seu serviço, especialmente se você estiver galgando o ministério pastoral. Se você tem essa chamada, não rejeite. Entregue sua vida de todo o coração e Deus honrará o seu ministério. Deus te abençoe. Sinto muito por aqueles que não aceitam essa palavra, mas essa é a minha postura à luz de um contexto histórico, à luz de um contexto bíblico que nós acabamos de ver e enxergar na palavra de Deus. Não se esqueça, Paulo disse: em Cristo não há homens, não há mulheres, não há livres, não há escravos, não há distinção de serviço do reino, não há distinção de quem faz e de quem deixa de fazer. Somos todos um em Cristo Jesus e nos revestimos de uma única roupagem, a roupagem do Espírito Santo, que nos condiciona ao serviço do reino de Deus. Deus em Cristo vos abençoe.